Você sabia que cada alimento tem um diferente efeito sobre os nossos dentes? Há alimentos que protegem os dentes e há os que prejudicam. Quer entender como isso acontece? Me acompanhe aqui. A primeira coisa que é preciso falar é sobre a placa bacteriana dental. A placa bacteriana é uma película transparente e pegajosa que se forma sobre a superfície dos dentes. Ela é formada através do acúmulo de bactérias, restos de alimentos e outros micro-organismos, que devido a uma má higienização se aderem ao dente. Quando a gente come um alimento rico em açúcares, que são hidratos de carbono fermentáveis, essas bactérias da placa metabolizam os açúcares, formando ácidos, e isso diminui o pH da boca. Se o pH da boca for inferior a 5,5 durante mais de 30 minutos, inicia o processo que nós chamamos de desmineralização dentária, que é a perda gradual de minerais do esmalte do dente. Se esse processo for frequente, vai culminar com o desenvolvimento de cárie. Alimentos ricos em hidratos de carbono fermentáveis são ditos cariogênicos porque eles estimulam o desenvolvimento da cárie. Como exemplo, pão branco, bolo, bolacha, doces. Já os alimentos cariostáticos são os alimentos que, quando a gente come, não são metabolizados pelos micro-organismos da placa, não provocando a redução significativa do pH. Assim, não favorece o processo de desmineralização. Exemplos: carnes, peixes, legumes, ovos, frutas. E ainda a gente tem os alimentos anticariogênicos, que são alimentos que têm, além de um efeito cariostático, uma ação protetora em relação à cárie dentária. Queijos como cheddar, eles têm um sabor intenso que estimulam a produção de saliva, além de serem ricos em cálcio, são um exemplo. Alimentos ricos em fibra também estimulam a mastigação. O leite, por ser rico em cálcio. Chá rico em flúor e catequinas, que tem uma ação antibacteriana. Outro exemplo é o cranberry, que reduz a atividade bacteriana, reduzindo a aderência da placa. Esses alimentos têm um efeito protetor quando associados a um alimento cariogênico. Por exemplo, se a gente come um pão branco com queijo, o queijo vai impedir o processo de desmineralização associado à presença dos açúcares do pão. Outra curiosidade é a maçã. A maçã possui uma ação ambígua. Ela tem um efeito anticariogênico, por ser fibrosa e dura, ela promove uma atrição com a face dos dentes e remove os micro-organismos presentes na placa. Além disso, ela estimula o fluxo salivar. Mas ela possui ácidos e açúcares que fazem um efeito cariogênico. Você já sabia de tudo isso? Quer saber mais sobre alimentos em relação aos dentes? Manda a pergunta e eu terei o maior prazer em responder.